Olá, tudo bom? Eu sou a Flávia, professora Flávia Cristina, sou procuradora federal, já fui analista judiciária, ministro aulas de direito administrativo e direito previdenciário, no mínimo há uns 19 anos. Já ajudei muita gente a passar em concurso, a conseguir a carteira da ordem, sou coordenadora de pós-graduação, já dei aula em faculdade, mas agora o meu objetivo é ajudar você a conseguir uma destas vagas do concurso de técnico do INSS. Ah, Flávia, mas vai ser muito difícil. É, fácil não vai ser, fácil não vai ser. Mas para isso é que a gente tem esse projeto INSS, uma vaga é minha. A gente vai estudar legal, vai estudar bastante, vai se dedicar e lá na frente comemorar, não é? Muito bom, muito bom. Ó, queria falar hoje sobre um assunto, um dos temas aí que a gente tem e que muito provavelmente vai cair na sua prova, que é carência. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o tema carência. Flávia, esse negócio de carência aqui, o que é carência, hein? Ó, existe uma definição tanto na 8.213 de 91, quanto no decreto 3048 de 99. Mas para a gente começar a entender o Instituto, pensa em carência de plano de saúde, que é mais ou menos a mesma coisa. Quando você entra lá para um plano de saúde, é comum, você tem que pagar alguns meses antes de ter acesso a alguns procedimentos, né? Então, aquela história, para parto, 10 meses, cirurgias mais complexas, não sei quantos meses. Aqui, Regime Geral de Previdência Social, INSS, nós temos o Instituto da Carência. Flávia, qual seria a definição, qual seria o conceito de carência? Bom, e aqui a gente já começa com um leve probleminha, Porque você sabe, né? Nós tivemos, finalzinho, novembro de 2019, a reforma da Previdência, emenda constitucional 103. Essa emenda constitucional 103 mudou muita coisa, Acontece que as leis, as principais leis do direito previdenciário, 8.212 e 8.213, ambas de 91, elas não foram ainda atualizadas de acordo com a emenda constitucional 103. Elas não foram. Mas o decreto 3048 de 99, este está atualizado. Então, nós estamos numa situação bem esquisita, né? Nós temos a Constituição, o texto da emenda constitucional 103, as leis básicas 8.212 e 8.213 e o decreto 3048 de 99. Olha só o conceito de carência previsto na lei, na 8.213 de 91. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, essa a definição, artigo 24, 8.213. Tá. Vamos ver como é que está a definição no decreto 3048 de 99, que a gente está sabendo, está mais atualizado. Decreto 3048, artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Flávia, até aqui está igual, né? Ou está bem parecido com o 24 da 8.213. Legal. Aí vem o problema, ó. Consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Aqui está o problema. É muito provável que o examinador ele vá pegar por esse lado aqui, por esse finalzinho do artigo 26 do decreto 3048. Mas vamos colocar. Conceito de carência.
No final das contas, a gente pode dizer que é número mínimo de contribuições. Tá, Flávia? Número mínimo de contribuições. Mais ou menos isso. Na verdade, a definição está no artigo 24 da 8.213 de 91. E no artigo 26 do decreto 3048 de 99. Beleza. Mas você está falando desse problema aqui, desse finalzinho do 26 do decreto. Consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Isso não estava, e ainda não está, na 8.213, porque isso é novidade. Isso veio com a emenda constitucional 103. Tá, Flávia, mas o que isso significa? Olha só. Artigo 19e do decreto 3048 de 99. Olha só o que diz. 19e, decreto 3048 de 99. A partir de 13 de novembro de 2019, emenda constitucional 103, para fins de, e aqui tem um monte de institutos, aquisição e manutenção da qualidade de segurado, carência, que é o objeto aqui da nossa aula, para fins de tempo de contribuição, para fins de cálculo de salário de benefício, para fins de contagem recíproca, outros institutos, mas nós estamos falando aqui de carência. Então, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de carência, não é só carência, para outras coisas também, mas nós estamos falando de carência, para fins de carência, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Flávia, eu não entendi absolutamente nada. Olha que eu sou do direito, né? Você está sabendo que o concurso, muito provavelmente, ele vai ser nível médio. Muito provavelmente nível médio. Mas muita gente, muitos advogados, muitos bacharéis vão prestar esse concurso. Flávia, mesmo eu sendo do direito, eu não entendi isso. Eu não entendi. Olha só. Salário de contribuição é a base para o cálculo da contribuição. Lógico, não é tão simples assim. A gente teria que ter uma aula, uma não, várias aulas explicando o que é o salário de contribuição. Mas o salário de contribuição é a base para o cálculo da contribuição. Então, todos os meses, tem lá um empregado, né? Empregado, uma empresa, tal, ele tem a sua remuneração. Não necessariamente esta remuneração será exatamente o valor do salário de contribuição. Não exatamente. Porque, por exemplo, aquele empregado, trabalha numa empresa, ele ganhou num determinado mês 10 mil reais. Eu posso afirmar com certeza que essa remuneração de 10 mil reais não é o mesmo valor do salário de contribuição. Como é que você sabe isso, Flávia? Salário de contribuição é a base para o cálculo da contribuição. Ok. Desta remuneração, nós precisamos tirar várias, vamos dizer assim, várias parcelas que compõem essa remuneração, elas não vão ser salário de contribuição. Elas não vão ser tributadas. Existem várias parcelas sobre os quais não se cobra a contribuição. Tá? Mas daí também dá outra história, outra aula. Tal. Mas existem várias parcelas sobre as quais a Receita não cobra a contribuição. Além do mais, o salário de contribuição deste empregado, ele será limitado ao teto, ao chamado teto previdenciário, que hoje está em 7 mil e alguma coisa. Então, por isso que eu disse com certeza que este empregado que recebeu num determinado mês 10 mil reais de remuneração, ele não vai ter o seu salário de contribuição nos 10 mil reais. Não. No máximo vai ser o teto, 7 mil e tralalá. Ok? Muito bom. Voltando. Só conta como carência
aquelas competências, aqueles meses de contribuição, quando o salário de contribuição for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Pegadinha aqui. O examinador pode colocar assim na sua prova, ó. Somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao salário mínimo mensal. Não é isso que está escrito, né? Não é salário mínimo mensal que está escrito, é limite mínimo mensal. Muitas vezes é o salário mínimo, muitas vezes é o salário mínimo, mas nem sempre é. Então, por exemplo, uma pessoa que em um determinado mês ela trabalhou, tal, ela trabalha às segundas, quartas e sextas, por exemplo, tá? E a remuneração dela naquele mês foi de R$ 800. R$ 800. Muito bom. Ela pagou sobre os 800, a contribuição dela, só que esse limite mínimo mensal, vamos dizer que seja de 1.200. Vamos dizer que seja de 1.200. Então, ela pagou sobre 800, o limite mínimo mensal é 1.200. Este mês dela, esta competência dela, não será considerada como carência. Ah, por que não, Flávia? Porque esta competência teve um salário de contribuição inferior ao limite mínimo mensal. Limite mínimo mensal, estamos aqui, né, no nosso exemplo, 1.200. O salário de contribuição dela, a base para o cálculo da contribuição dela foi 800. Então, não vai ser contado como carência. Não vai ser contado por um monte de coisa, mas nós estamos falando de carência. Nossa, Flávia, sim. Aí o que ela pode fazer? Ela tem 3 saídas para resolver o problema dela. 3 saídas, que são as seguintes, ó. Ou ela, ainda no 19E do decreto 3048 de 99, ou ela vai complementar a contribuição, ou ela vai utilizar o excedente de um outro salário de contribuição que sobrou, vamos dizer assim, né, para esta competência que está faltando, ou ela vai agrupar salários de contribuição inferiores. Então, ela teve este mês 800, mês passado 800, ela agrupa. Então, ela pode complementar, ela pode agrupar e ela pode utilizar o excedente de outras competências, ok? Não vou entrar em maiores detalhes aqui desse 19E, porque não é o objetivo da nossa aula. No entanto, é muito importante que você coloque aqui na sua anotação o 19E do decreto 3048 de 99. Porque é ele que dá sentido a este artigo 26, que definiu o que é carência no decreto 3048 de 99. Consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Beleza? Muito bom, Flávia. Então, já estou ligado. Carência, número mínimo de contribuições mensais indispensáveis. Ok. Aí tem essa história do 19E, já vou ficar ligado nisso. Tá bom. Acontece que não são todas as prestações previdenciárias que exigem carência. Não são todas. Então, quais seriam, Flávia, as prestações previdenciárias isentas de carência? Não tem carência. Quais são as prestações previdenciárias sem carência? Bom, lembrando, aproveitando o embalo, que a Previdência não tem, o INSS não tem só benefícios previdenciários, né? Ela tem benefícios e serviços. Prestações previdenciárias é o gênero do qual são espécies, benefícios e serviços. Ok. Quais são, então, os benefícios e serviços, as prestações previdenciárias sem carência? Primeiro, os serviços.
a reabilitação profissional. Reabilitação profissional não cobra carência, né? Não cobra carência. Também não cobra carência o serviço social. Serviço social também não cobra carência. Também não tem carência o salário família. Salário família também não tem carência, não tem número mínimo de contribuições mensais indispensáveis, aquela história toda. Assim como também não tem carência o auxílio acidente. Lembra qual é o auxílio acidente mesmo? Lembra o auxílio acidente? O segurado sofreu um acidente de qualquer natureza, nem precisa ser acidente de trabalho, isso também é uma pegadinha. Sofreu um acidente, este acidente deixou sequelas, estas sequelas levaram a uma redução da capacidade, por exemplo. Esse é um exemplo de recebimento de auxílio acidente, tá? Não tem carência, não tem carência. Assim como também não tem carência a pensão por morte. Pensão por morte, que é um dos benefícios dos dependentes, também não cobra o número mínimo de contribuições. Beleza. Então, estas são as prestações previdenciárias sem carência. Os serviços, reabilitação profissional, serviço social, salário família, auxílio acidente, pensão por morte. Ok. E quais seriam, Flávia, as prestações previdenciárias com carência? Prestações previdenciárias com carência. Bom, aqui a gente pode lembrar, primeiro, aposentadoria programada. Aposentadoria programada, que é um benefício novo, né? Novo, eu estou querendo dizer, um benefício que surgiu com a emenda constitucional 103. Porque antes nós tínhamos uma aposentadoria por tempo de contribuição, tínhamos uma aposentadoria por idade. Estes dois benefícios foram extintos. A aposentadoria por idade ainda ficou a do rural. A aposentadoria por idade do rural ainda ficou. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta. No lugar destas duas, surge a aposentadoria programada, que agora exige, ao mesmo tempo, um tempo de contribuição mínimo e uma idade mínima. Para essa aposentadoria programada, a carência é de 180 contribuições. 180 contribuições. Você falou, Flávia, que ainda existe a aposentadoria por idade rural, né? Sim. A única aposentadoria por idade que ficou foi a aposentadoria por idade rural. 180 contribuições também. 180 contribuições. Temos também a aposentadoria especial. A aposentadoria especial. Lembra qual é a aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela em que a pessoa trabalhou em condições prejudiciais, não é? Ela trabalhou exposta a agentes químicos, físicos, biológicos, e por causa disso, aposenta mais cedo. Um tempo de contribuição menor, uma idade, antigamente não existia idade para aposentadoria especial. Quando eu falo antigamente, eu estou falando antes da emenda constitucional 103. Não tinha idade, agora tem. Para essa aposentadoria especial, carência também de 180 contribuições. Carência de 180 contribuições. Ok. Aposentadoria programada, idade rural, aposentadoria especial. Tem uma outra aposentadoria, que é a aposentadoria por incapacidade permanente.
a antiga aposentadoria por invalidez. Ela mudou de nome. Agora ela é aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Estes dois benefícios aqui, ou melhor, para estes dois benefícios, a cobrança ou não de carência depende do evento causador da incapacidade. Depende do evento causador da incapacidade. Como assim, Flávia? Depende da resposta à seguinte pergunta. O que te aconteceu, meu filho, que você está incapaz? Temporariamente ou permanentemente? O que te aconteceu? Porque aqui vai ser o seguinte, ó. Se a incapacidade, ela vem de um acidente de qualquer natureza, foi um acidente de qualquer natureza, não precisa nem ser acidente de trabalho, tá? Não tem carência. Não tem número mínimo de contribuições. Também não tem carência se o evento causador da incapacidade for uma doença do trabalho. Opa, ficou mais feio aqui o normal, a letra, né? Doença do trabalho ou uma doença profissional. Uma doença do trabalho ou uma doença profissional também não tem carência. Também não tem carência. Assim como também não tem carência se o evento causador da incapacidade for uma doença grave. Uma doença grave. Flávia, quais são estas doenças graves? Olha só. Artigo, deixa eu achar aqui o dispositivo. Artigo 30, artigo 30, parágrafo 2º, decreto 3048 de 99. Artigo 30, parágrafo 2º, decreto 3048 de 99. Até que seja elaborada a lista, independe de carência, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, uma desgraceira, né? Leuplasia maligna, cegueira, e aí vem as chamadas doenças graves, ok? Se for uma delas, também não tem carência. Também não tem carência. Na verdade, só teremos carência para a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária, se não for nenhuma destas situações. Se não for nenhuma dessas situações. Não for um acidente de qualquer natureza, doença profissional, doença do trabalho, doença grave, outras circunstâncias, 12 contribuições. 12 contribuições. Beleza? Muito bom. Então, isso, aposentadoria por incapacidade, auxílio por incapacidade. O que mais que tem de benefícios, Flávia? Nós temos também, número aqui qual que é? Deixa eu ver aqui, acho que é o 6, né? Isso, número 6. Número 6. O salário maternidade, a cobrança ou não de carência depende do tipo de segurado ou segurado, que você sabe, né? Que agora é possível o homem receber salário maternidade, tranquilamente, em determinadas situações, mas é possível. Tá. Então, o salário maternidade, a cobrança ou não de carência para esse benefício,
depende do tipo de segurado ou segurada. Por quê? Olha só. Se for, vou colocar no feminino aqui, tá? Mas você já sabe que também homem é possível receber. Se for uma empregada, ou uma empregada ou empregado doméstico, ou ainda trabalhadora, ou trabalhador, né? Avulsa, não tem carência. Não tem carência. Nossa, Flávia, nossa. Mas então uma empresa ela pode contratar uma mulher grávida de 8 meses. Mês seguinte, a mulher vai tirar uma licença maternidade, vai receber o salário maternidade? Opa, vai sim, vai sim. Então por que as empresas não contratam as mulheres grávidas? Coisa lá do direito do trabalho. Direito previdenciário não tem problema nenhum. Não tem carência. Está grávida, 8 meses, beleza, vai receber o salário maternidade. Se for uma contribuinte individual ou uma segurada facultativa, aí tem carência de 10 contribuições. Aí tem carência de 10 contribuições. Pô, legal, Flávia, legal. Então, por exemplo, ó, a mulher, ela é, sei lá, ela é dentista. Acabou de se formar, montou lá seu consultório, é contribuinte individual, né? É autônoma, trabalha para si mesma, trabalha por conta, como o povo gosta de falar, né? Aí ela montou lá o seu consultório, primeiro mês de trabalho, coisa mais linda. Aí recolheu a sua contribuição, ela é contribuinte individual, ficou grávida. Pô, legal, Flávio, porque ela já tem uma contribuição. 9 meses de gravidez, 9 contribuições, somou com a primeira, 10, fechou. Recebe o salário maternidade, né? Certo. Bebê nasce de 8 meses. Bebê nasce de 8 meses. E aí? Recebe? Recebe, recebe. Por quê? Olha só. 9 meses, 10 contribuições, certo? Mas para cada mês que o parto é adiantado, é reduzida uma contribuição a título de carência. Então, 9 meses, 10 contribuições. Bebê nasceu de 8 meses, 9 contribuições. Bebê nasceu de 7 meses, 8 contribuições. Ok? Tudo bom. E se por um acaso for uma segurada especial? Bom, segurado especial tem todo um tratamento diferenciado, né? Todo um tratamento diferenciado por parte da Previdência. Aqui não é diferente. Então, o que a segurada ou segurado especial vai ter que comprovar não é 10 contribuições, e sim 10 meses de efetivo exercício da atividade. 10 meses de efetivo exercício da atividade. Então, ou a atividade agropecuária, né? Ou atividade de pesqueira, tal, existe atividade, tá? É um tratamento diferenciado que se dá para a segurada, para o segurado especial. Então, salário maternidade, cobrança ou não de carência, depende do tipo de segurado. Muito bom. Outro benefício. Sétimo benefício. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. No caso do auxílio reclusão, antes não se cobrava carência. Antes, auxílio reclusão não tinha carência. Tome muito cuidado ao estudar por provas anteriores, né? Porque as coisas mudaram muito, A última prova do INSS, técnico do INSS, foi aplicada em 2016. Então, muita coisa mudou. Quando você vai estudar, estudar por questões é uma forma muito legal, muito eficiente de estudo. Só tem que tomar cuidado com as questões desatualizadas, tá? Agora, auxílio reclusão, 24 contribuições. Não é pouco, não.
24 contribuições. Ok? Então, olha só, nós vimos o que é carência, aí dei lá, né, uma passadinha no 19E, importante esse artigo, esse com certeza vai cair na sua prova também. Falamos o que é a carência, passamos pelo 19E rapidamente. Aí nós vimos as prestações previdenciárias sem carência. Quais são mesmo? Reabilitação profissional, serviço social, que são os benefícios. Além dos dois serviços, nós vimos os benefícios que não têm carência. Quais são mesmo? Pensão por morte, salário família, auxílio acidente. Pensão por morte, salário família, auxílio acidente. Benefícios com carência. Aposentadoria programada, a antiga aposentadoria por tempo e por idade. A aposentadoria por idade rural, que foi a única que ficou por idade. Vimos também aposentadoria especial, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade e o auxílio reclusão. Ok? Fica ligado, nosso projeto INSS, uma vaga é minha, você só precisa de uma vaga, né? Só precisa de uma vaga. Me acompanhe nas redes sociais, tem lá o nosso canal no Telegram, estou lá no Instagram, tem o Twitter também, né? Então acompanhe aí que a gente vai continuar postando coisas inéditas, coisas muito legais aí, sempre no intuito de te ajudar a passar nesse concurso. Ok? Muito obrigada pela atenção e bons estudos.